Olá, que bom ter você aqui. Quero te convidar para essa semana viver algo novo, algo especial. E hoje vamos começar estudando a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3. Aqui na minha Bíblia diz assim: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, para começarmos a viver algo ainda melhor, algo novo, temos aqui nesse verso o segredo para isso. 3 passos: ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Esse é o segredo para uma vida diferente, para uma vida feliz, uma vida plena. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais atacado da história? A singularidade da Bíblia não provém de suas incomparáveis influências políticas, culturais e sociais exercidas sobre o mundo. Provém antes da sua fonte original, dos assuntos aos quais ela trata. A Bíblia é a revelação divina e permanece inabalável e transforma vidas. A Bíblia Sagrada surgiu por uma iniciativa divina. Antes do pecado, a comunicação de Deus com o homem era face a face. Deus falava face a face com Adão e Eva, mas infelizmente, quando o pecado entrou na vida humana, houve uma separação e Deus não poderia mais ser visto pelos homens. Então os homens somente ouviam a voz de Deus. E foi aí que Deus chamou pessoas consagradas e dedicadas. E Deus começou a falar com essas pessoas. E elas escreviam tudo aquilo que Deus falava. E foi assim que surgiu a Bíblia Sagrada. Em Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2, nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez também o mundo. A Bíblia Sagrada já foi escrita em papiros, depois passou a ser escrita em pergaminhos, até chegar à Bíblia como nós conhecemos agora. Ao lermos o que está escrito na segunda carta de Pedro, por exemplo, nós encontramos algumas palavras que nos ajudam a entender a origem da Bíblia. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular e elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não é um produto humano, a Bíblia não foi inspiração humana. Simplesmente, a Bíblia é uma inspiração de Deus. E os homens foram instrumentos para escreverem este sagrado livro. No princípio, no Antigo Testamento, a Bíblia foi revelada através dos profetas e depois ela foi transmitida pela revelação de Jesus Cristo. Deus falou de muitas maneiras, mas de forma plena em Jesus Cristo. Ele se faz conhecer ao ser humano que por si só não poderia compreender o divino. Então, a Bíblia é a forma especial de revelação de Deus para nós. Na Bíblia é exposto a condição humana e é revelada a solução divina para esta condição. Deus é o autor da Bíblia. Eu tenho aqui a minha Bíblia. Ela é a própria palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 17, está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no Salmo 119, no versículo 105, tem um texto que é muito conhecido e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus nos deixou a Bíblia como um guia. Quando vivemos as verdades desse livro, podemos viver algo novo.
pois a luz dissipa as trevas da vida. Algumas curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Outro detalhe é que a Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Capítulo é o número grande e o versículo são os números pequenos. São 1.189 capítulos e mais de 31 mil versículos. O Velho Testamento foi escrito antes de Cristo e o Novo depois de Cristo. Ela foi escrita em aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 pessoas. E a Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, na língua hebraica, no aramaico e no grego. A Bíblia Sagrada está dividida em 5 partes, e são elas: a história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Dessas 5 partes, apenas uma delas não se entende como se lê, que é a parte profética, e especialmente as profecias. Quando você considera as outras 4 partes, como história, poesia, evangelho e as cartas, 90% dessas 4 partes se entende como se lê. Mas no caso da profecia é o contrário. Cerca de 95% não se entende como se lê, especialmente os livros de Daniel, no Velho Testamento, e o livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Sobre os autores da Bíblia, como, por exemplo, Moisés, que foi o legislador e o libertador do povo de Israel, ele conversava com Deus e recebia dele instruções. Outro exemplo, Davi, que foi pastor de ovelhas e rei, autor de salmos. Alguns profetas, como Isaías, Jeremias, Daniel, alguns apóstolos, como Pedro, Paulo, João, e vários outros homens que escreveram a Bíblia. Todos diferentes, cada um com seu estilo e até mesmo com a sua natureza pecaminosa, mas unidos por uma única mensagem: Deus em busca do homem. Através da Bíblia, Deus comunica verdades eternas em linguagem humana e em seu conteúdo encontramos a história da salvação, onde Cristo é o centro. Quer os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, informação oral, fontes escritas ou revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor através da orientação do Espírito Santo. Portanto, a inspiração divina na seleção dos materiais garante a plena confiabilidade das Escrituras. Agora, ao saber todas essas coisas, nós devemos considerar o que está escrito na Bíblia, em João, no capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro texto que nós devemos considerar é João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que maravilhoso nós sabermos que podemos nos libertar daquilo que nos impede de viver algo novo, ao lado de Cristo. Por isso, esses estudos durante essa semana e que nós teremos nos próximos dias são tão importantes. Vamos conhecer verdades escritas na Palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia não é apenas um livro de história ou moral. Ela é a palavra viva de Deus. Vai além da informação, é transformação, é revelação, é inspiração, é autoridade e verdade de Deus. Quero te perguntar, você acredita na Bíblia? Você tem dado à Bíblia a autoridade suprema que ela realmente tem? Você quer que a Bíblia seja luz e guia em suas escolhas, para a sua família, para a sua vida, para a sua fé? Assim como Jesus disse em Mateus no capítulo 7, 24, aquele que ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Chegou a hora, hoje, de você viver algo novo. Você deseja conhecer a Bíblia a fim de colocá-la em prática e ser transformado por Jesus todos os dias?
É isso que a Bíblia faz. É isso que a Bíblia deseja fazer por você e sua família, te transformar, fazer você viver algo diferente do que você tem vivido até aqui. Ao lado de Cristo, a nossa vida se torna diferente. E eu quero orar por você hoje, para que você tenha forças para ler mais a palavra de Deus, para aprender mais das verdades que estão aqui escritas e para que você abra o seu coração para a revelação de Deus na sua vida. Ore comigo. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, porque em sua infinita sabedoria e bondade, o Senhor nos deixou a Bíblia, que é a revelação, que é o teu desejo para nós, que é um guia infalível, que é um guia para nos conduzir em nossa vida, para que tenhamos uma vida plena. Ajuda-nos, Senhor, a tomar as decisões corretas, através do teu Santo Espírito, a vivermos algo novo e que essa semana e que o estudo de hoje transforme cada coração que está ouvindo essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua Sagrada Escritura. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, baseado na Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para participar durante toda a semana e aprender novas verdades para que você possa viver algo novo ao lado de Cristo.